Ladies and gentlemen, estamos em clima de Copa do Mundo e o Hexa vem. Sabe por quê? Meu Deus, eu não acredito. São 6 e 6. Sabe que dia é hoje? 6 de junho de 2026. Meu Deus, o Hexa vem demais. Vocês viram isso? Será que isso é um sinal? Se for, a gente tá aceitando, tá? Porque assim, tá na hora do Hexa, né? Tendo dito isso, nós estamos prontos para aprender vocabulário de futebol em inglês. E não vai ser só de futebol necessariamente, tem outros vocabulários que a gente usa em outros esportes também, então, simbora. Claro que pra entrar no clima, né, pra fazer o roteiro dessa aula aqui, eu fui pesquisar, né, aquela música Waka Waka E da Shakira, né? E eu fiquei chocada porque já tem 16 anos dessa Copa. 16. Então tá passando, gente. Por isso que eu tô falando. Tipo assim, a hora do Hexa é agora, entendeu? Mas antes da gente começar, se você acabou de cair aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela. Eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há quase 7 anos e também sou fundadora do Fluency Factory. Então se você quiser vir estudar comigo, é só clicar nos primeiros links que estão aqui embaixo na descrição. Então aproveita pra já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também e, claro, ativar o sino de notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui do canal. Lembrando que agora tem a opção de hypar o vídeo, então hype esse vídeo aí pra dar aquele apoio pro canal, beleza? Então tá bom. Depois de ficar chocada com o Waka Waka de 16 anos, eu fui ver qual que era a música da Copa. E não me cativou da mesma forma que o Waka Waka me cativou. Você me diga aí o que você acha, mas uma coisa é fato. O clipe da música começa com vários jogadores falando "We're ready". We are ready. Contraído, we're ready. We are ready. We are ready. We're ready. E ai, aquela coisa, né? A pessoa que não tem o inglês como primeiro idioma não pode falar uma frase em inglês que todo mundo já vem pra cima e fala, ah, mas não falou direito. Ah, que a pronúncia não tá legal. Ah, que não sei o quê. Sim, a gente tem que aprender inglês, sim, a gente tem que desenvolver a confiança na fala também, mas outra coisa muito importante é você se dedicar ao seu trabalho, né? Mas enfim, cada um falou com seu sotaque, tá tudo certo. E se você ficou com vontade de criticar qualquer um deles, saiba que isso é reflexo das suas inseguranças! Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula aqui pro canal sobre essa música da Copa, tá bom? Mas enfim, o que você vai aprender no vídeo de hoje? Eu, como boa brasileira, fui pesquisar e buscar me informar sobre o nosso time. Porque eu não sei vocês, mas assim, eu não acompanho muito futebol, sabe? Eu sou meio da turma de só torce pro Brasil na Copa, porque é quando eu acompanho o futebol. E aí, ao invés de colocar a pesquisa no Google em português, o que eu fiz? Fiz a pesquisa em inglês. E aí é muito interessante, porque você começa a ver notícias e também a descrição ali do que é o time brasileiro. E se você quiser fazer esse exercício, é só você abrir o Google e colocar o seguinte: Brazil National Football Team. Brazil National Football Team. E aí vai ver todas as informações que você precisa sobre a Copa. E o que é mais legal? Logo ali abaixo aparece 4 opções diferentes: Overview, Matches, Standings e Squad. Sim, fala squad, não fala squad. Todo mundo acha que é squad, mas não é squad. Overview é uma visão geral, então se você clicar ali, você vai ter informações gerais sobre o time. Se você clicar em Matches, você vai ver as opções de partidas que o Brasil vai jogar. Só que não só na Copa, você também vai encontrar as partidas que, na verdade, já vai ter passado quando esse vídeo sair. Mas enfim, as partidas dos amistosos. E amistosos, em inglês, adivinha como a gente fala? Sim? Friendlies. Friendlies, por mais absurdo que pareça, é friendlies. É até engraçado, né? Você não acha friendlies engraçado? Eu acho. Amistosos. Que é tipo um aquecimento pra Copa, né? E a próxima palavra que aparece é standings. E standings é classificação. Então, quais que foram as classificações? Como é que ficou a tabela organizada? E aí, quando você clica em standings, você vê quais são as chaves, ou seja, quais que são os grupos. Então, dentro dos standings, a gente vai ter a fase de grupos, que nós chamamos de group stage, e também o knockout stage. E knockout a gente tá meio familiarizado, né? Quando você bate no cara e ele cai e aí acabou, e aí o outro vence. É exatamente isso. Então é o mata-mata que a gente fala em português. E por último, mas não menos importante, daí a gente tem o squad. É o time oficial, o título que foi convocado para a Copa. E aí é muito bacana porque, mais uma vez, como eu tô por fora de futebol e eu só tento me envolver de 4 em 4 anos, eu não conheço muito dos nomes, então eu fui entender, inclusive, as posições. Então vamos falar das posições no futebol. Claro que existem muitas subdivisões, mas inclusive no Google aparece só 4 opções pra gente de primeira vista. Primeiro, goalkeeper, que vai ser o goleiro, e é uma tradução bem literal. Na verdade, todos os nomes das posições são bem literais. E aí a gente tem 3 goleiros no time do Brasil: o Everton,
Alisson e o Ederson. Eu lembro desse Alisson, ele jogou na última Copa também, né? Ah, eu não tô tão ruim, não tô tão ruim. Depois nós seguimos pros defenders. Defenders, que vai ser o quê? Os defensores? É o quê? Avengers? O que que é? Sim, são os defensores e zagueiros, mas mais uma vez, assim como eu falei, daí a gente tem as subcategorias dentro dessa grande categoria. E nos defenders, vai, puxa aí, vamos nos familiarizando com os jogadores, caso você esteja no mesmo caso que eu. Wesley França, Gabriel Magalhães, Marquinhos, eu já ouvi falar desse Marquinhos, Alexandro, Danilo, Gleison, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos e Roger Ibanez. Gente, Ibanez, guitarra Ibanez. Depois, mais uma vez, um nome muito literal, midfielders, porque o futebol, ele acontece num field, certo? Field, que é um campo. Quando a gente tá falando de quadra, por exemplo, quadra de tênis ou quadra de vôlei, não é field, vai ser court, ok? Então no futebol é field, o campo. Então midfielders vai te lembrar o quê? De midday, midnight, que é meio. Então, meio de campo. Agora vamos ver aqui os midfielders. Temos Casemiro a gente sabe. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá eu já ouvi falar também o nome do Paquetá, Fabinho e Danilo. E o último grupo, não vai ser menos importante, nós temos os forwards. E você pode lembrar que no inglês, forward é pra frente. Tá? Por exemplo, quando a gente reencaminha um e-mail, a gente manda esse e-mail pra frente, né, pra outra pessoa. So you forward the email. Ou quando você se inclina pra frente, you lean forward. Então, forwards, atacantes. Aí a gente vai ter o Matheus, Cunha, Vini Júnior, Neymar, Rafinha, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago, Gabriel Martinelli e Ryan. Muito bem. Então, pequena revisão aqui. Goalkeepers, defenders, midfielders e forwards. E assim como eu falei, existem várias subdivisões dentro desses grupos, então eu vou deixar aqui na tela para vocês uma referência dos nomes em inglês. E além dos nomes, também tem algumas siglas. Como esse é um conteúdo um tanto quanto específico, a gente não vai tão a fundo assim. Mas essa é só para você ter uma referência das posições centrais, digamos assim, e mais comuns da gente usar no dia a dia. Goalkeepers, defenders, midfielders e forwards. Agora vamos falar do campo? Vamos. Primeiro, assim como a gente já falou, o campo em si nós falamos field, e várias outras palavras é basicamente a mesma coisa que a gente fala em português, mas com uma pronúncia um pouco diferente. O goal vai chamar goal, mas escreve com A, goal. A pequena área nós vamos chamar de goal area. E a área do penalty area. E mesma coisa, se eu for falar da linha da pequena área, vai ser goal area line, e se for na linha da área do penalty area line. Onde a bola é colocada para o penalty, adivinha? Penalty mark. Mark é marca, sinalização, certo? Penalty mark. E o meio de campo, aquela linha de meio de campo, nós chamamos de halfway line. E o centro do campo, onde a bola é colocada, inclusive, para o jogo começar, nós chamamos de kick-off mark. E é muito legal porque kick off é começar, inclusive é uma ação. Ao invés de você falar assim, let's start the meeting, vamos começar a reunião, você pode falar, let's kick off the meeting. É uma forma diferente, mas muito usada no dia a dia. Let's kick off the season. E a linha que separa o que é campo do que não é campo, nós chamamos de touchline. E o escanteio é corner arc. Corner, porque é esquina, canto, tá? Isso para qualquer canto. Por exemplo, here I have 2 corners. Tá? Eu tenho 2 quinas, 2 corners. Então, corner arc, escanteio. Então, quais são as palavras mais utilizadas caso você for ouvir, acompanhar, assistir transmissões da Copa em inglês? Ou se você for assistir algum jogo pessoalmente. Primeiro, partida nós podemos chamar de match or de fixture. Brazil's next fixture is against Argentina. Let's say that that's an example. Brazil's next fixture is against Argentina. Quando o jogo termina em empate, nós falamos que termina in a draw. Por exemplo, o jogo terminou em empate. Então, the game ended in a draw. Vitória, nós chamamos de win. Então, win é vencer, mas a vitória também é win. So, Brazil celebrated the win. O Brasil comemorou a vitória. E derrota nós chamamos de loss. The loss was disappointing. Tem a expressão clean sheet, e veja bem essa pronúncia, tá? Sheet, que é
folha em branco, que é algo bom para os goleiros, é uma expressão para os goleiros. Por exemplo, o Alisson termina a partida com uma clean sheet, ou seja, ele não levou nenhum gol. Alisson kept a clean sheet. Alisson kept a clean sheet. E sabe aquele pior momento do jogo que se chama prorrogação? Então, em inglês é mais fácil. Extra time. Extra time. The match went to extra time. The match went to extra time. O que a gente chama de penalty em inglês não é só penalties, porque penalties são faltas, tá? Quando o jogador comete várias faltas, são várias penalties. Ou fouls, a gente também tem essa outra palavra que vamos falar daqui a pouco. Mas ali os penalties nós chamamos em inglês de penalty shootout. Penalty shootout. Brazil won the penalty shootout. E os acréscimos nós chamamos de injury time. Injury time, porque é a partir desses caicais que acontecem no campo, de falta, de não sei o quê, que esses acréscimos são feitos, né? Então é a consequência disso. Então, acréscimos são injury time. Injury time. The goal came in injury time. The goal came in injury time. E agora a gente entra para as nomenclaturas dos gols, os tipos de gols. Quando é aquele gol que promove o empate, ele é chamado de equalizer. Equalizer. Inclusive tem vários filmes do Denzel Washington que meu marido ama, que é dessa série aí do Equalizer. Então, equalizer vai ser o gol que promove o empate. E o primeiro gol da partida é chamado de opener. Opener. Vinicius scored the opener. Vinicius Júnior scored the opener. E quando a gente fala que um jogador ou que um time fez um ponto, que fez um gol, a gente chama isso de to score, que é marcar um gol, to score a goal. So, Endrick scored a goal. Endrick scored a goal. E por último, mas não menos importante, gol contra é own goal. Own goal. The defender scored an own goal. The defender scored an own goal, not good. Em um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu falei que a gente não usa pass pra maquiagem, né? De passar maquiagem. A gente usa outros verbos. Mas agora, para o futebol, o pass funciona. So, he passed the ball. He passed the ball. Ele tocou a bola, ele passou a bola. E agora vamos falar sobre o que acontece ali no ataque. Primeiro, passar a bola a gente já viu que é to pass the ball, mas chutar pro gol é to shoot. He shoots from outside the box. He shoots from outside the box. Então, ele chutou fora da área. He shoots from outside the box. Outra forma de falar passar no inglês é to assist. Então, quando um jogador dá assistência pro outro, é to assist. E preparar a jogada é to set up. To set up. E to set up, na verdade, é preparar qualquer coisa. Por exemplo, arrumar a mesa para as pessoas virem jantar na sua casa. You set up the table, ok? É preparar. So, he set up the goal. He set up the goal. E aí, outras palavras que são desse universo e que talvez umas sejam mais fáceis que as outras, a gente vai ter dribble. Dribble, que é driblar, então é muito próximo to dribble. So, he dribbled two defenders. He dribbled two defenders. E outra questão aí que faz parte da assistência pro gol e tudo mais é to cross. To cross the ball, que é cruzar a bola. E não só to cross, mas também header. Header é cabeceada. Ou to head, cabecear. For example, he scored with a header. He scored with a header. Agora, em relação ao time, os jogadores, quem tá em campo e quem não está, nós temos para começo de conversa o capitão, que é muito parecido com o inglês, então captain. Captain. So, Marquinhos is the captain. A escalação titular, ou seja, o time que entra primeiro em campo, nós chamamos de starting lineup. Starting lineup, ou seja, o lineup, o conjunto de pessoas que estão starting, começando. The starting lineup was announced. The starting lineup was announced. Então tem os jogadores da starting lineup, mas tem aqueles que também ficam no bench. Por exemplo, he started on the bench. He started on the bench. Ele começou no banco. Quando o técnico faz uma substituição, the coach makes a substitution. The coach makes a substitution. Tranquilo? Agora, juiz, nós não chamamos de judge, tá? O judge vai ser o da corte. O juiz do campo nós chamamos de referee. Referee. E o que o juiz faz? The referee showed him a yellow card. The referee showed him a yellow card. Então, o juiz mostrou pra ele um cartão amarelo. Or a red card. Um cartão vermelho. E aí, quando o jogador recebe o cartão amarelo e aquilo ali é computado, vamos pensar assim, nós falamos he was booked for a foul. He was booked for a foul. Ou seja, ele foi ali marcado, recebeu o cartão amarelo por conta da falta. E aí, quando o jogador é expulso, nós falamos
he was sent off. He was sent off. Because of the red card, he was sent off. Because of the red card, he was sent off. E ainda, falando sobre o referee, sobre o juiz, ele tem uma coisa muito importante, né? Que é o apito. Apito nós chamamos de whistle, ok? Whistle. Que aí, por exemplo, não é juiz que fica falando, né? É árbitro. Mas vocês estão entendendo. Juiz, árbitro, árbitro, juiz. Então, o árbitro apitou uma falta. The referee blew the whistle for a foul. The referee blew the whistle for a foul. E bom, quais são as formas mais comuns de falar sobre falta, né? Quando acontece alguma falta no jogo. A forma mais comum é foul. Foul. E eu sei que é absurdo pensar nessa pronúncia porque a gente não tem nenhum A na palavra, mas essa que é a pronúncia, foul. So that was a foul. That was a foul. Ou seja, aquilo ali foi uma falta. Dá até vontade de falar fault, né? Fault. Mas fault é culpa, não tem a ver com foul. Or he committed a foul. He committed a foul. E depois que acontece uma falta, tem que retomar o jogo. E o jogo vai retomar da onde? De onde a falta aconteceu. E aí, esse chute inicial para retomar a partida, nós chamamos de free kick. Free kick. E aí, quando chega no final do jogo, o que o juiz faz? He blows the final whistle. He blows the final whistle, ou seja, ele apita o apito final. E é válido lembrar que a partida tem 2 tempos, então first half é a primeira metade, o primeiro tempo, e the second half é o segundo tempo. E aí depois disso a gente vai ter o extra time e o quê? O injury time. E antes de qualquer coisa, ainda tem mais uma coisa pra falar pra vocês. Eu quero te propor um desafio. Eu quero que você coloque no Google, em inglês, Brazil National Football Team e veja quais que são as primeiras perguntas que aparecem. Sabe por quê? Porque essa é uma forma muito inteligente de praticar se você é desse universo do futebol, se você gosta de futebol. Você pode, inclusive, usar a mesma técnica pra qualquer outro assunto. Você simplesmente coloca o nome do que você quer falar sobre em inglês no Google e veja quais são as primeiras perguntas que aparecem. Então, por exemplo, no caso do Brasil, as que eu encontrei foram essas aqui. Who is Brazil's best soccer player now? What would you answer? O que você responderia? Who's Brazil's best player now? Why is Neymar not playing for Brazil? Why is Neymar not playing for Brazil? Is that true? Is Neymar Jr. the captain of Brazil? Is Neymar Jr. the captain of Brazil? Who's Brazil's top scorer? Who's Brazil's top scorer? Ou seja, qual que é o jogador do Brasil que mais fez gols? É interessante, não é? Inclusive, você pode aproveitar essas perguntas que eu acabei de ler e responder da sua forma. Que tal? Agora, se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa uma bandeirinha do Brasil aqui nos comentários para saber que você ficou no vídeo até agora. E claro, mais uma vez, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sino de notificações para você acompanhar tudo que teremos por aqui. Então, para responder, você que tá atento, não, eu não esqueci. Como que fala o Brasil vai ganhar o Hexa? Em inglês, a gente não tem uma palavra que represente 6 títulos. Então, nós chamaremos de 6º título da World Cup, que ficaria assim. Brazil is chasing its 6th World Cup title. Brazil is chasing its 6th World Cup title. Eu prefiro falar Hexa. Hexa é muito mais legal do que 6th World Cup title. Você também acha? Pois é. Or, ao invés de title, você também pode ver como win, porque lembrar que win também é vitória. So Brazil is chasing its 6th World Cup win. E 6th, esse TH aí no final é porque é sexta, não é o número 6. É o 6º título. E uma outra opção, talvez um pouco mais curta, talvez um pouco mais próxima de hexa, é chamar de estrela, né? Porque isso é muito usado no contexto de campeonatos e tudo mais. Então, Brazil is chasing or is aiming for a 6th star. So that's it. Thank you so much, guys, for being here with me. I hope to see you in the next one. And please, Brazil, let's get the hexa.